Olá, Neurolovers! Bem-vindos ao Neurociência de Boteco. Nosso espaço para falar de humanidades, comportamento humano, sobre a ótica da neurociência, de uma maneira muito dia a dia, para que todo mundo consiga entender e para que a gente também consiga discutir de uma maneira leve, com a nossa bebidinha em clima de happy hour. Vou passar a palavra para a querida Mel. Mel, sobre o que falaremos hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre tecnologia, sobre cérebro, inteligência artificial e sobre o futuro. E principalmente sobre como vão ficar as relações humanas e o ser humano por trás disso tudo. Maravilhoso. E estamos recebendo aqui Viviane Lopes, mais conhecida como Vivi, que é uma extraordinária liderança, principalmente construiu a sua carreira aí no mercado de tecnologia, em grandes corporações, estruturas complexas, e hoje a gente vai falar muito também sobre a ótica de humanidade. Como fazer essa arquitetura humana funcionar, né, Vivi? Então, muito bem-vinda, e eu vou pedir para que você se apresente também, por favor. Muito obrigada. Olá, pessoal. Enfim, Dai já falou bastante aqui sobre a minha carreira, basicamente em tecnologia, engenharia de software, mais especificamente. Então, muito sobre pessoas e construção de tecnologia através de pessoas. Então, pessoas é o mote para mim e sempre foi na minha carreira. Então, vai ser um prazer falar um pouco disso aqui, sobre liderança, sobre pessoas, sobre como esse contexto, junto com o IA, vai mudar a maneira como a gente se relaciona com tecnologia. E vai ser um prazer, gente. Maravilhoso. Obrigada. Mel, sabe uma coisa que a gente não contou para os nossos neurolovers? Que a gente escreveu um livro juntas. Verdade. Sobre o protagonismo das mulheres na liderança. Então, temos um livro de coautoria. E esse eu trouxe especialmente de presente para a Vivi. A Vivi, a gente tem uma história de alguns anos, né, Vivi? Eu já conhecia a Vivi aí ao longo da minha carreira, né? A gente atende empresas do mercado de capitais, serviços, tecnologia, energia. Temos alguns segmentos, né? E aí, ao longo da minha carreira, conheci a Vivi e ela foi uma referência muito positiva de uma presença feminina na medida certa para liderar times complexos. E isso foi algo que mudou muita coisa na minha visão, assim, de você ser uma liderança autêntica. Então, esse é especialmente de presente para você, Vivi. Muito obrigada e, enfim, vou ler. Queremos feedbacks. Queremos feedback. Darei. É impressionante, a gente fala há muito tempo sobre diversidade, né, sobre a importância de ter esse olhar para minorias no mercado, né, mulheres e tudo mais. E a gente ainda está evoluindo muito nesse sentido, né? Então, todo material, toda oportunidade que a gente tiver para falar sobre isso é extremamente importante e relevante ainda. Parabéns, ainda mais, meninas. Obrigada. Ainda mais na sua carreira, né? Na sua linha de carreira de tecnologia, ainda assim, meu ver, e você me corrija se eu estou errado, de que ainda é um empecilho, né? De ter lideranças mulheres. E a gente conheceu outras pessoas e a gente vê que muitas vezes as mulheres, até para chegar nessa posição, elas acabam se anulando, né? Assim, assumindo uma posição mais masculinizada ou de uma forma muito mais grosseira para poder impor respeito, para poder conseguir respeito. Mas antes de você responder, que eu queria a sua opinião a respeito disso, a gente não falou sobre o que a gente vai beber hoje. Né? Então, nós estamos hoje com um vinho verde já na taça, tá? E informação importante que nós fizemos uma degustação recente e a gente aprendeu que vinho verde não é que as uvas são verdes, né? E sim que é o local onde o vinho foi feito. Então, inclusive, ele nem é verde especificamente, né? É o
palha, amarelo palha. Amarelo palha. Cor de vinho branco. Cor de vinho branco, exatamente. E nós temos aqui 2 tipos de vinhos, né? Então, nós começamos pelo branco, um vinho verde. E nós temos também um Carmener, que, né, dependendo de como evoluir a conversa aqui, a gente já toma o Carmener junto também, em seguida. E, como sempre, temos parceiro, a Novo, que a Dai... Né? Você quer fazer um pitch rapidinho da Novo? Vou falar porque tem tudo a ver com o nosso podcast, que é Bebendo com Inteligência. E a proposta do Novo pré-drink é que você tome as 3 cápsulas, ele vem uma dose, né? Equivale a uma dose. E aí você vai proteger o seu organismo, porque quando você toma álcool, o nosso organismo, ele transforma, né? O fígado metaboliza ali, aquilo vira acetaldeído, que é o que deixa a gente com mal-estar, com dor de cabeça no dia seguinte, enfim, cada um tem uma experiência, cada organismo é um organismo. E aí, para aquelas pessoas que querem proteger o seu organismo, você toma as 3 cápsulas e você acorda bem no dia seguinte. Ontem, inclusive, né, Mel, a gente esteve neste mesmo endereço, né, numa experiência de degustação, @GabiJardim. E que ótima, é uma enóloga professora. Maravilhosa, né? Foi uma baita experiência. E a gente tomou vinho, vários vinhos, né? Foi uma experiência de degustação aí incrível. E a gente acordou bem hoje. Então, quanto vale acordar bem no dia seguinte? Opa. É liberdade em cápsula, né? Exatamente, não tem preço. Todo mundo que precisa ter uma vida ativa, né? Eu vou para um happy hour, para uma celebração, para uma experiência, e no dia seguinte eu posso treinar, trabalhar, gravar podcast. Então, sem aquele desconforto, dor de cabeça, nem desconforto estomacal. É maravilhoso. E aí, voltando, apesar de não ser o nosso foco hoje aqui, falar sobre machismo, misoginia, né? Ou qualquer outro tema relacionado a diferença ali de ter uma mulher no comando de uma área de tecnologia, inteligência artificial. Eu vou voltar só nessa pergunta e aí a gente entra na parte de inteligência artificial de fato, que é o nosso tema de hoje. Então, Vivi, a gente estava falando sobre o quanto é difícil hoje ainda, né, ver mulheres na liderança e que mantém a sua essência, né? Essência e propósito é uma coisa que a gente fala bastante, né, nós duas aqui internamente, que a gente fala também nas nossas redes. E aí eu queria saber um pouquinho como foi isso para você na sua carreira. Então, enquanto eu era uma contribuidora individual, né, ou seja, eu estava trabalhando ali, codando como analista, construindo software, foi bastante orgânico. E eu, de fato, não senti tanto o peso desse problema cultural que a gente tem aqui, né, de fato. Isso começou a surgir quando eu fui ganhando mais uma responsabilidade executiva. Sim. Né? E lembrando que eu estou no contexto de tecnologia, mas também no contexto do mercado financeiro. Isso aumenta ainda mais a dificuldade para mulheres em posições de liderança. Então, à medida que eu fui ocupar uma carreira executiva, eu comecei a sentir isso mais. Né? Então, os vieses do você ter que se provar o tempo todo, né? Que te leva a buscar sempre a perfeição, e a gente sabe que isso é impossível. Então, isso é desgastante, né? Então, no decorrer da minha carreira, eu aprendi algumas coisas que eu acho que todo mundo devia levar para a vida. Primeiro autoconhecimento mesmo. Se conhecer, entender quais são as suas habilidades, no que você é bom, no que você não é tão bom, e está tudo bem, ninguém é bom em tudo. E ficar confortável com isso. A partir disso, se posicionar, né, de fato, com as coisas que você não concorda, com algum desconforto que você tenha sentido, né, ali no trabalho. Acho que é muito importante o posicionamento. E, por fim, assim, se nada disso funciona, significa que aquilo ali pode não ser o seu lugar. Perfeito. Existem muitos outros lugares. Eu acho que essa consciência é muito importante você ter o tempo todo, para você não correr o risco de se diminuir para caber num lugar, né, e perder a sua identidade com o tempo. Isso é o maior risco, né? Então, um pouco aqui do que eu aprendi nessa jornada.
Tem muito a ver também com cultura organizacional, né, Vivi? Que é essa visão de não existe certo ou errado. Cada cultura tem uma estratégia, desde que seja uma cultura intencional ali, né, declarada. E às vezes não é o nosso lugar e tá tudo bem. Não significa que tem algo de errado com a gente, só que a gente tá no lugar errado, né? Exato. Que a gente tem a oportunidade de estar num lugar que a gente floresça. Sim. Acho que ter isso em mente é extremamente importante. Eu sei que não é fácil, né? Você tomar decisões de mudança de carreira ou de mudança de um emprego. Isso não é uma coisa simples, mas é muito pior, acreditem, a gente ignorar isso e em algum momento se ver numa posição de ter que mudar de emprego ou de carreira e ter perdido a sua identidade. Não se conhecer mais. Aí fica bem mais difícil. Então, isso é uma lição aprendida aqui que eu acho muito valiosa. E é sobre ajuste de rota também, porque tá tudo bem, né? A gente experimentar um caminho, experimentar outro nesse lugar de se encontrar, que é melhor do que a gente perceber que eu acho que tem muito dessa mensagem na sua fala também, né, Vivi? De que o tempo passou e a gente poderia ter feito muitas outras coisas, né? E sempre há tempo de mudança, mas a grande questão, que eu sempre falo isso trocando figurinhas assim com os amigos, até contexto de trabalho, que tempo é tudo menos dinheiro. Tempo, na verdade, é vida, né? A gente não compra o tempo de volta. Então, a gente tem que entender se a gente está investindo, aí falando de linguagens e mercado financeiro, né? Se a gente está investindo bem esse mesmo tempo, né? Sim. Passa por aí, né? E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também nessa linha, falando de tempo, falar sobre a ótica de futuros possíveis. Como você enxerga toda essa transformação, Vivi? Você que, né, tem uma carreira extensa aí na área de tecnologia, liderança de pessoas, e aí a gente sabe que tudo vem mudando, mas agora, em época de inteligência artificial, né, era da inteligência artificial, como que você enxerga os futuros possíveis? Olha, isso é um assunto que rende, né? Mas, assim, não quero correr o risco aqui de ser pessimista demais e nem otimista demais. Eu acho que o que a gente vem vivendo com a IA e com a velocidade que a tecnologia vem evoluindo abre muitas oportunidades de resolver problemas, abrir espaço substituindo um trabalho repetitivo, libera cognição para fazer coisas melhores, coisas que realmente vão fazer diferença. Então, eu acho que isso é o lado bonito desse futuro, né? O lado que me preocupa e que muita gente também está preocupada com ele é justamente essa questão da cognição. Uhum. Né? Como é que... E dos trabalhos, enfim, das profissões. Né? Porque a IA vem resolvendo muitos problemas, automatizando muitas coisas. Eventualmente, algumas profissões, sim, deixarão de existir como são hoje. Muita coisa vai ter que ser ressignificada. E me preocupa também muito a questão do aprendizado, né? Porque, hoje em dia, informação é muito fácil com IA. Eu mesmo trabalho bastante com o Claude, por exemplo, nos meus projetos, e vejo o potencial de as pessoas simplesmente não raciocinarem mais. Né? Não usarem essa ferramenta, de fato, como um acelerador, mas como o trabalho em si. Né? Terceirizando o que não era para terceirizar, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente pode ter um futuro bastante difícil, né? Principalmente com a juventude que está vindo aí. Então, temos a preocupação de... As escolas estão olhando como eu educo, de fato, com essa nova realidade, porque não adianta proibir o uso. Né? O mercado de trabalho, o governo está olhando para isso, né? Porque acho que pode ter desemprego, a gente está vendo isso. Né? Uhum. A busca por eficiência, produtividade através da automação de processo, ela é ótima e eu acho que ela tem que acontecer, mas a gente precisa olhar o humano nesse lado. Qual é a consequência disso? Qual é o impacto? Como é que a gente torna isso sustentável? Né? Então... eu vejo que a gente precisa falar mais sobre isso, olhar mais para isso dentro das empresas, governos, instituições de ensino,
para a gente se preparar. A gente precisa aprender a lidar com isso na mesma velocidade que a tecnologia está evoluindo. Perfeito. Porque eu acho que essas substituições, assim, adaptações do universo de trabalho, elas sempre aconteceram, né, Vivi? Só que a gente está vendo isso acontecer mais rápido. E aí isso dificulta do ponto de vista de adaptabilidade das pessoas, né? E você falou um ponto importante, né, de cognição. A gente falou no episódio anterior, que foi uma entrevista com pessoas também de tecnologia, né, de formação de tecnologia, e que são líderes de pessoas, e a gente estava falando sobre o cérebro social, e aí a gente passou por esse ponto também, né, de tentar entender ali como que as pessoas estão aprendendo, absorvendo, pensando a respeito. Porque a informação estar disponível, né, a gente tinha essa visão de que vai ter informação, vai ter conhecimento. Não necessariamente, as pessoas estão transformando a informação em conhecimento. E aí, falando do mundo de empreendedorismo, às vezes me assusta um pouco, eu queria também ouvir sobre a sua percepção. A gente participa de muitos grupos de empreendedorismo, acaba sendo uma posição um pouco solitária, a gente quer dividir, né, contextos. E eu vi umas trocas ali a respeito de eu vou substituir a minha área de tecnologia por inteligência artificial, sobre a ótica de quem dirigiu times tão complexos em corporações tão grandes, né, e importantes aí para o Brasil. Qual que é a sua visão sobre essa evolução da função de tecnologia, tecnologia e negócio? E aí, se você também enxerga esse ponto de desencontro hoje nesse contexto, né, tecnologia e negócio? Sim. Tem aqui um problema que não é novo, né? A gente vem há um tempo, e eu acho que evoluiu bastante nos últimos tempos, era muito negócio versus tecnologia, como duas coisas separadas e quase inimigas. Com o tempo, isso vem caindo, né? Desde que as metodologias ágeis vieram com mais força, elas preconizam que negócio e tecnologia têm que estar juntos, mas eu acho que a gente evoluiu pouco e portanto, está menos preparado para o que a IA está trazendo. Então, a IA vem se tornando uma ferramenta ainda mais poderosa para times que não são de tecnologia, construírem sistemas, aplicações. No final das contas, IA é uma tecnologia, é um sistema. Só que sem um embasamento de arquitetura, sem um embasamento técnico. Isso é perigoso com o tempo, né? Você pode ter um sistema extremamente caro, porque não é barato hoje, isso ainda é um problema a ser resolvido em IA, né? O custo disso. Você pode, como você tem várias áreas de negócio construindo sistemas, você pode ter sobreposição de sistemas, você pode ter sistemas fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes e chegar num ponto do seu cliente perceber esse seu desalinhamento interno com informações que podem ser diferentes sobre o mesmo assunto vindo de uma mesma organização. Então, acho que o caminho aqui tem que ser tecnologia e negócio realmente juntos para construir esse futuro, né? Então, tecnologia pensando na arquitetura, pensando no custo disso, na sustentabilidade disso no tempo, negócio usando isso para ampliar escopo. Se não for esse o caminho, eu acho que a gente vai ter muito problema pela frente ainda, né? Então, eu estava conversando com meu marido um pouco, que também é de tecnologia, parece que a gente deu uma retrocedida nessa questão do tecnologia, desenvolver sistemas que são resilientes, não sei o quê. Com a IA, a gente vai dar um passo atrás, porque abre para o time de negócio usar, para depois a gente, de fato, voltar a ter toda a diligência que a gente precisa ter, né? É isso. Nossa, curioso. E você já viu situações, por exemplo, pensando nessa... Eu faço uma analogia muito como se fosse... Algumas organizações, elas sofrem como se fosse uma doença autoimune, né? Que aí é uma área atacando outra dentro do mesmo corpo ali. Que era uma coisa que deveria ser em parceria, em prol do mesmo objetivo, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente sempre passa pelo propósito da organização, onde quer chegar.
E as áreas deveriam muito mais se apoiar, se conversar, né, em prol do sucesso. Eu acho que a gente entra aí num aspecto também de, mais uma vez, né, organizações são feitas de pessoas. Exato. Você já viu alguma situação, seja nas empresas que você trabalhou, em outras, em que a ferramenta, porque IA também é uma ferramenta, né? Vamos falar de ferramenta em geral. Ferramentas que não foram muito bem sucedidas porque o time ou, enfim, ou parte do time, né, não precisa ser o todo, não estava preparado para esse tipo de mudança, porque eu acho que hoje a gente tem muita coisa que a gente não está ainda preparado, né? Mas você já viu isso em tecnologia? Já vi. A gente pode falar sobre aí quando vieram as clouds públicas com mais força, e foi um boom, né? Ainda eu acho que a gente ainda não saiu dele, né? Então, muitas empresas querendo migrar os seus sistemas para a nuvem, porque uma vez que vira um hype, fica um frisson de você se colocar naquele lugar para dizer que você é moderno, para dizer que você está acompanhando a tecnologia. E muitas vezes você, tem um termo que a gente usa muito na tecnologia, faz um lift and shift do seu sistema. Pega ele do jeito que ele rodava aqui, em máquinas físicas, no seu data center, e coloca na nuvem. Olha, problemas sérios de custo, que explode. Muitas empresas tiveram problemas seríssimos com isso. Uhum. E resolver esse problema não é simples, porque, de fato, o problema está que o seu sistema não tem uma arquitetura que foi feita e pensada para funcionar bem em nuvem. Explode, você falou que explode em valores, mas por que exatamente? Porque é pelo tamanho? Basicamente pelo processamento, pela quantidade de processamento que você precisa fazer, né? Entendi. Então, isso tinha um custo ali no seu on-prem. Você leva a sua aplicação tal qual ela estava lá para a nuvem, com uma arquitetura que não performa bem nesse ambiente. Então, você vai gastar muito mais para fazer o que você fazia no on-prem. Entendi. Né? E aí tem um custo da nuvem que vem e é bastante alto se você não cuida disso, assim. E resolver esse problema é uma rearquitetura. E, por isso, tantos projetos e empresas falando em transformação, em modernização de sistema, em modernização de plataforma. Porque, para você pegar o seu sistema e levar para a nuvem, você precisa fazer uma reengenharia nele. Isso também entra no termo de transformação digital. Não transformação digital engloba um monte de outras coisas, mas sim, uma parte dela... Seria essa parte. Seria isso. De modernização e adaptação. Isso. Entendi. E a gente estava aqui falando também sobre... Que é um tema que todo mundo fala sobre a substituição da IA, né? Que a Day estava falando. Mas a gente, eu acho que posso falar como nós aqui, a gente vê mais como um complemento. Para quem sabe usar... Né? A inteligência artificial, a tecnologia de uma maneira geral, ela dá um boost na empresa, no negócio, no que você está querendo criar ou evoluir ali. E você, na sua carreira, você já viu essas coisas, por exemplo, a tecnologia, tanto atrapalhar, quanto você conseguiria dar exemplos para a gente, se você tivesse, né? De sopetão, exemplos de quando a tecnologia... mais atrapalhou do que ajudou, de certa forma. Não sei nem se dá para citar dessa forma. Ou uma tecnologia que realmente veio para mudar tudo, além da inteligência artificial. Óbvio que o acesso está ficando cada vez maior. As pessoas com um celular conseguem ter acesso, né? Então, é uma mudança de águas completamente. Acho que sim. Tem alguns exemplos, né? Eu acho que exemplos positivos aí, a própria cloud que eu acabei de falar, eu acho que foi uma tecnologia que abriu espaço para muitas startups e fintechs. Antes, você começar um negócio, você tinha que gastar muito dinheiro logo de cara, porque, ainda mais tecnologia, você tem que comprar não sei quantos servidores, não sei... A cloud, ela ajudou nesse boom que a gente teve, que eu acho super positivo, né? De novos empreendimentos. Por quê? Porque você consegue começar pequeno. Você consegue começar ajustado com o investimento que você consegue fazer naquele momento. Então, eu acho que a cloud pública, de uma maneira geral, veio para ficar e abriu muitas oportunidades.
Acho que blockchain é um exemplo da tecnologia que veio com o potencial de atrapalhar ao invés de ajudar, né? Ela veio, todo mundo tinha que arrumar um case de blockchain. Mas, Vivi, só antes da gente continuar, eu queria perguntar um pouco mais, assim, como eu sou leiga, e eu imagino que muita gente ali atrás da câmera também seja, você poderia explicar, assim, pra gente, né? Nós que não somos da área de tecnologia, o que seria o cloud especificamente? Então, cloud é um conceito que já existe hoje, na verdade, mas no mundo privado. A cloud pública, né, que é a AWS, Azure, todas essas que a gente conhece, nada mais é que um big data center, na verdade, vários espalhados pelo mundo, com computadores, né, que fazem o processamento. E o que a cloud pública faz? Ela te aluga. Isso, você paga pelo que você consome. E isso é a grande mudança, né? Mais do que o computador ou a parte física em si. Assim, abriu caminhos, abriu possibilidade para muita gente começar novos negócios, para as startups, fintechs, porque você não tem mais que adquirir máquinas para você começar a trabalhar, adquirir servidores. Você pode simplesmente alugar, usar um pedaço mínimo que você precisa para começar o seu negócio, viabilizando, de fato, tudo que a gente está vendo hoje, né? Uhum. Amplia a concorrência, o que é bom para a gente, né? De uma maneira geral, para nós, né? Cidadãos. Então, mas ele nada mais é do que data center. Tem um monte de máquina lá. A grande virada de chave, de fato, é o aluguel de um espaço pequeno, do tamanho que você precisa. E ser acessível para a população em geral. Sim. Que queira abrir sua empresinha ali. Sim. Ótimo. Perfeito. Uma coisa que me fez pensar aqui nessa mudança, falando de transformação, falando de coisas que a gente sabe, não sabe, do ponto de vista de neurociência, Vivi, a gente sabe que o cérebro está o tempo todo tentando economizar energia, né? E aí, isso é natural do ser humano. Então, a gente tem essa tendência a buscar o conhecido, e quando vem uma transformação, uma mudança muito grande, a gente tem essa sensação de insegurança. E aí eu imagino, né, que você vivendo essas transformações em ambientes complexos, você já viu, seja no seu time, pares, enfim, pessoas assim que se mostraram mais resistentes a uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. Conta um pouquinho do aspecto de liderança, como que você enxergou isso, se você realmente viveu. Sim, vivi, né? Acho que é normal, né? Tanto que eu não vejo a resistência só como um problema, né? Eu acho que ela é, na verdade, um sinal de que a gente tem alguma coisa mais para olhar, né? Porque, normalmente, ela vem mesmo dessa sensação de ameaça que as pessoas têm, do desconhecido, né? E aí elas tendem a resistir, a voltar para o que elas conhecem. Eu acho que o caminho aqui, foi sempre o que eu tentei fazer, é falar abertamente sobre a mudança, sobre o que está acontecendo. Inclusive, sobre coisas que a gente não sabe ainda como resolver, e está tudo bem. Eu acho que o que as pessoas precisam é saber que tem alguém que entende o medo delas, alguém que tem resposta para algumas coisas, e para as respostas que ainda não vieram, que eles saibam quais são. O que a gente ainda não sabe. Eu acho que isso funciona muito bem, porque as pessoas precisam sentir que tem alguém olhando para isso, né? Enquanto elas não souberem que tem alguém... Por exemplo, vou dar um exemplo agora, a gente está falando de cloud, né? Como muito da administração desses computadores fica com o provedor da cloud, algumas pessoas de time de infraestrutura ficam inseguros nessa virada de chave. Mas e agora? Eu não tenho um computador para administrar. O que eu vou fazer? Uma transformação ali, um papel diferente que você vai fazer dentro da empresa. Você vai ressignificar o que você estava fazendo. Não é que você não tem mais responsabilidade nenhuma. E a empresa precisa reconhecer isso, né? Então, aqui, observar bastante o motivo da resistência, né? Diálogo aberto e procurar responder.
Não só você como líder direto dessa pessoa. A comunicação é crucial, então. É crucial. E ela tem que vir da corporação. Porque não adianta um líder saber conversar com a pessoa, mas na hora que ele conversa com os outros de outras áreas, a comunicação não está batendo, não está alinhada. Então, é um problema que não é só de uma liderança, é um problema que é da empresa como um todo. Por isso que eu falo tanto e eu acredito muito, né? Algumas transformações que a gente vem vivendo, elas precisam vir acompanhadas de uma gestão de mudança de fato, que envolve, muitas vezes, time de pessoas, time de governança corporativa, para criar esse senso comum dentro da companhia. Eu acho interessante porque a gente vê vários casos onde as pessoas acham que simplesmente implementar né, uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, simplesmente implementar e pedir para que todos comecem a usar, para que todos comecem a fazer, sem a devida comunicação, sem o devido alinhamento e correção de posicionamento, eu acho que é uma boa, né? A gente vê que os times lutam, né? Os times tanto entram em resistência, quanto não conseguem se adaptar às diversas demandas que já existem, às demandas adicionais agora para você testar algo novo, que leva tempo, né? Leva tempo, você tem que ter tempo, que já é uma coisa escassa quando você trabalha, né? Full time. Você tem que ter tempo durante seu horário de trabalho, que é o ideal, né? Apesar de terem pessoas que exijam fora do horário de trabalho, né? Lideranças, empresas e por aí vai. O ideal é que você tenha durante o seu horário de trabalho. Se a liderança está exigindo esse tipo de conhecimento novo, você tem que ter horários dentro do seu horário de trabalho para conhecer coisas novas, para testar e se ambientar. Alinhada todo o restante que a gente já falou aqui. E aí eu queria te perguntar, Vivi, o que você, em relação à inteligência artificial especificamente, o que mais te preocupa, né, que está acontecendo hoje em dia nas empresas e com os times, né, liderança, no mundo até, se você tiver, e o que te deixa animada para o futuro em relação a isso? Eu acho que dentro das empresas a gente vê um momento onde a resistência fica bastante clara. Uma necessidade, né, das empresas e vindo dos executivos de precisamos implementar IA aqui no negócio de qualquer jeito. Aí, obviamente, as lideranças, né, no nível tático vão para os times, temos que implementar. Normalmente com urgência. Então, o tempo não está ali na medida certa. E, de fato, ninguém está fazendo a discussão que é o que deixa todo mundo com medo e resistente, que é, tá bom, e aí, o que vai acontecer depois? Né? Eu vou implementar aqui, agora eu vou desenvolver, vou fazer todo o meu processo de desenvolvimento usando IA. E aí, qual é o meu papel depois disso? Sem essa discussão, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam parecendo resistentes e de fato estão, e perdem o poder de criar. Então, você entra num ciclo ali vicioso, né? Em que você não consegue ter criatividade, não consegue avançar no uso da nova tecnologia, porque você tem resistência, porque você tem medo, por falta de conhecimento, e a pressão aumenta à medida que você não consegue entregar o que todo mundo espera que a gente entregue, né? Então, é bastante importante isso de entender impactos e falar sobre eles em mudanças desse tipo. Então, isso é uma coisa preocupante, além da própria cognição, que a gente já falou um pouco aqui, né? Que à medida que você... Analistas júniores. Eu costumo dizer que antes eu já fiz muito mentoring de mulheres, até principalmente, que estão tentando entrar na carreira de engenharia de software. Hoje eu já não sei mais o que dizer direito, porque está mudando muito a engenharia de software, né? A maneira como a gente trabalha, o impacto da IA nisso. Isso precisa ser discutido, senão a gente não vai conseguir mais tirar o que a gente precisa e o que a gente
ver realmente o valor das pessoas aqui nesse contexto. Nossa, Vivi, perfeito. Desculpa colocar um ponto aqui adicional. Nós criamos a Revolu pensando em como apoiar as empresas. Hoje a gente vai falar de uma população mais pequena e média, ali a gente acaba atendendo muito startup, que quando a gente vai redesenhar ou entender o nível de maturidade daquela cultura organizacional, a gente fala de propósito, motivo pelo qual a empresa existe, a cultura, que é a forma como ela entrega, e o que ela entrega, que é o produto ou o serviço que ela está oferecendo, né? E aí a gente faz uma série de diagnósticos para entender o nível de maturidade que aquela organização se encontra. E aí a gente tem percebido, né, em clientes recentes, que essa pressa de não ficar de fora das tendências de mercado, não, mas o meu parceiro ali de comunidade empreendedora já avançou nisso, já automatizou aquilo, eu também quero. E aí, se vem de uma maneira desorganizada, aquilo atrapalha todo um fluxo da empresa. E aí a gente está falando de nível de maturidade, de autonomia de empresa, que um erro ou uma disfunção pode ser fatal para aquela organização, né? Dependendo do nível, do momento que ela está ali. E a gente tenta trazer toda essa estrutura que a gente chama de arquitetura de negócio, que é para falar, poxa, se você ainda não tem nem o processo desenhado, não há o que automatizar, né? Se você não sabe ainda andar, não tem como você querer correr. Então, você tem que ir por fases, por etapa, né? E essa comunicação, eu vejo que você trouxe com bastante maestria a questão de, enquanto liderança, abraçar o desconforto das pessoas. Porque aí elas sentem que é o mundo ideal que a gente chama, né? De você... Não é sair da zona de desconforto. Porque, gente, quem está confortável hoje em dia, né? É você aprender a explorar a zona de desconforto. Porque aí você tem um mínimo de segurança para realmente entender ali o que faz sentido, o que não faz sentido, testar as coisas novas, que a Mel colocou muito bem, né? Para esse ambiente de teste, para esse ambiente também de maturidade das relações, porque não adianta, não tem maturidade organizacional sem maturidade nas relações, né? Empresas são feitas de pessoas. E aí a gente vai também trazendo essa calma ali para as lideranças, né? Para funcionar como um sistema. Então, a gente entende a Revolu como se fosse um maestro ali de toda essa estrutura, de toda essa arquitetura. Faz sentido para você essa analogia e o que a gente trouxe de exemplo? Porque eu acho que casa muito com o que você trouxe de experiência, né, Vivi? Eu acho que é um bom momento para fazer uma analogia aqui com vinho. Adoramos. A gente, quando vai fazer uma harmonização de um vinho com uma comida, né, a gente pode fazer ela pelo menos de duas formas. Por afinidade ou por contraste, certo? Eu costumo ver esse processo de transformação com uma mistura dessas duas coisas. A gente, no nível dos processos, no nível do como a gente faz a nossa roda girar no processo de desenvolvimento de produtos, uso pelos clientes, basicamente um ciclo de melhoria contínua, ele tem que estar afinado com o mercado. Ele tem que estar afinado com o meu ambiente externo. Se o meu ambiente externo está rodando rápido, eu tenho que fazer a minha roda girar também rápido. E aqui nesse nível, a gente não pode ser apegado a processo, porque eles podem mudar. E, no contraste, eu preciso ter um núcleo mais pesado, que é um núcleo onde a gente finca o pé, onde a gente consegue sentir algum nível de segurança. E eu acho que nesse núcleo está tudo isso que você falou. Está a cultura da empresa, está o propósito, estão os valores, né? E isso aqui tem que ser inegociável em tempos como esse. A gente não pode perder isso aqui, tem que ser coerente, o walk the talk, porque isso aqui é o que vai segurar todo mundo. As pessoas e a gente, nós, líderes, qualquer pessoa que esteja passando aqui nesse momento pelo que a gente está vendo, está com medo, está inseguro. Só que a gente precisa ter um lugar para se firmar. Então, para mim, é um núcleo mais lento, mais duro, mais seguro, e um entorno, que são os processos, esses, dar autonomia para as pessoas mudarem o que precisar mudar, para a gente conseguir girar essa roda tão rápido quanto o contexto externo tá girando. Maravilhoso. Acho que é perfeita analogia. Inclusive, vou servir um pouco mais para vocês. Aceitam?
Sim, eu aceito. Você tomou, Vivi? Tomei. Gostoso. Eu não falei no início, mas eu costumava dizer que eu não gostava de vinho verde. É mesmo? É. Mas esse tá muito equilibrado. Mudou porque a sua... também é isso, né, gente? Depende do vinho que você tá tomando. Depende. Então, o vinho que a gente já fez degustação, teve uns que desceram muito bem, que o sabor bom, ótimo. Pega bem, né? Assim, eu acho que o que a Gabi indicou é de ter uma composição equilibrada de álcool, né? Com o sabor, que dá aquele quentinho, mas não demais e tudo mais. Eu acho que depende muito do vinho. Eu já tomei ótimos, eu acho que eu nunca tomei nenhum vinho verde que eu não gostasse. Mas vinho branco e vinho tinta. O que eu já percebi, os que têm mais taninos, né, que chega a ficar mais forte na boca, eu não curto. Eu gosto de coisa que desce melhor. O corpo médio, assim. Isso. Mas aí é a harmonização, que a gente estava falando aqui. E se a gente não harmoniza com nada? Só toma o vinho? Então, vinhos para você tomar, como a gente está tomando aqui, é melhor mesmo um vinho branco, né? Ou um tinto bem mais leve, bem mais frutado. Sim. O Carmener, que é um de entrada, né? Para quem está aprendendo, por exemplo. Agora, você abre um vinho, né, de guarda, de fato, um vinho mais forte, você tem que harmonizar ele com alguma coisa, porque senão fica difícil, de fato, de tomar sem nada, sem um acompanhamento. Sim, deve ter sido isso, então. Mas nós estamos ainda aprendendo e, pelo que eu entendi, você passa a vida toda aprendendo. Fazendo uma outra analogia. Eu fiz um curso na Amazon, na AWS, sobre a AWS, que eu achei fantástico, mas confesso que em algum momento ali no treinamento, era um treinamento de dia inteiro, no treinamento eu me perdi, porque eles começaram a falar sobre programação, começaram a ensinar a programar na AWS e não é o meu dia a dia. Meu dia a dia, então eu me perdi, mas o pessoal foi super solícito, até quem estava no treinamento que tinha mais conhecimento foi ajudando e tudo mais. Mas fazendo uma analogia aqui com o vinho, que pelo que eu percebi, você está aprendendo a vida toda sobre vinho, porque existem milhares e milhares e diversas formas, as pessoas estão sempre inventando novas formas de fazer o vinho, de extrair o vinho. Na AWS veio um especialista, né, em inteligência artificial e na AWS, que criou uma grande parte dela ali na Amazon. E a primeira coisa que ele falou, que falaram, agora nós vamos trazer o especialista fulano de tal. E a primeira coisa que ele falou foi, se alguém falar, eu sou o especialista, porque especialista é o meu cargo. Ele falou assim, especialista é o meu cargo. Mas se a pessoa se auto-intitula, eu sou especialista em inteligência artificial, já desconfie. Porque é uma coisa tão grande, tão extensa, com tantas variáveis e tantas possibilidades, que ele falou, não existem especialistas. Tá todo mundo aprendendo todos os dias. Eu achei fantástico que ele começou com isso. Sim. Eu concordo totalmente, tá? E assim, a tecnologia está em construção ainda, né? A gente está numa jornada. Então, é difícil encontrar especialista. Alguém que já fez com case de sucesso, em produção, rodando num sistema crítico, com altas volumetrias. Isso praticamente não existe no mercado, além de dentro das próprias Big Techs que estão entregando a tecnologia, né? E normalmente não está nem focado em uma pessoa, né? É um time inteiro fazendo. E aí, pensando aí na Revolu, né? Eu olhando o LinkedIn, essas coisas, eu chego a achar engraçado, né? Porque você abre algumas vagas ou alguma coisa assim, eles estão procurando especialistas em IA. Mas não deveria existir. Aí eu fico pensando, parece que querem ser enganados, né? Talvez a maneira melhor seria pessoas com experiência, conhecimento, curiosos. Não dá para encontrar um especialista na maneira correta de fazer as coisas. Você pode encontrar um monte de gente com muito conhecimento, que já testou um monte de coisa, mas que tem experiência em entregar o que você precisa para dentro da sua corporação, com toda a governança e segurança que você precisa. Aí, realmente... Posso fazer uma
uma pausa aqui da parte séria e falar um pouco sobre uma parte mais cômica, mas que de fato é uma coisa que me preocupa. Eu tenho algumas preocupações peculiares. Por exemplo, eu tenho preocupações em relação a alienígenas. Só para dar um contexto. Tenho preocupações com alienígenas de invadirem a Terra, né? Tipo um Independence Day da vida. Tenho preocupações em relação a zumbis, sabe? O apocalipse. E uma desses apocalipses possíveis que eu tenho medo, e eu tenho medo real, é a Skynet. Né? Skynet, Exterminador do Futuro, para quem nunca assistiu, assista. Né? Com o Arnold Schwarzenegger. E de 1900 e bolinha, não vou falar o ano específico, mas já, né, é um clássico, então assistam. Então, a gente está chegando em um ponto que está muito parecido com a Skynet, né, onde a inteligência artificial, em ambientes controlados ainda, toma decisões específicas, né, teve um caso que ficou bastante conhecido, que teve bastante notoriedade recentemente, onde, num ambiente controlado, a inteligência artificial específica começou a chantagear, né, a pessoa que, teoricamente, iria desligá-la. Era um teste, era um experimento para ver como a inteligência artificial ia, né, como o agente de IA, especificamente, ia reagir, né, e como ele tinha acesso a todos os e-mails da pessoa que controlava, ele viu que a pessoa tinha um caso com outra pessoa da empresa e na hora que ia desligar, essa inteligência artificial começou a chantagear a pessoa que ia contar, ia vazar esses dados para não ser desligada. E isso, sim, me acendeu diversos alertas. Era no ambiente controlado, mas assim, né? Como você vê isso? Você acha que é uma possibilidade, de fato? Porque a inteligência artificial, ela pode ter como aquelas 3 leis da robótica, né? As 3 leis que você não pode machucar um ser humano, mas em relação a outras inteligências artificiais, outros filmes, outros, né, filmes de ficção científica, a inteligência artificial ela faria coisas como matando alguns para a sobrevivência da maioria. Então, para proteger o ser humano, ela teria que tomar medidas drásticas, mas com a intenção de fazer o ser humano perdurar. Né? Porque, teoricamente, nesses filmes, a gente está indo para um momento de destruição do planeta, destruição de outros seres humanos com guerras. Então, para isso não acontecer, ela mata alguns para fazer os outros sobreviverem. Como você vê isso? Olha, isso é um problema clássico mesmo que a gente está vivendo agora na evolução da inteligência artificial, né? Como você impede alucinações da inteligência artificial, que é ela começar a dar respostas muito aleatórias. Como é que você introduz esse senso crítico, né? Essa capacidade que a gente tem de tomar uma decisão não só em cima de dados, mas também em cima de feeling, né? Em cima da nossa experiência, enfim. Acho que está todo mundo trabalhando nisso. Nesse momento. Eu vi uma entrevista que depois eu posso passar para vocês a referência para colocar aqui no podcast, de uma pessoa que trabalhou na OpenAI. Então, assim, o que todas essas big techs que estão trabalhando em IA hoje estão buscando e eles estão competindo para ver quem vai chegar lá primeiro, é realmente chegar na superinteligência. A superinteligência é, de fato, a substituição praticamente completa do raciocínio da cabeça humana, né? A gente entra um pouco no Matrix também, né? Entra. Onde o ser humano serve só para energia, mas a máquina não precisa. E, em paralelo, estamos aí, humanoides cada vez mais comuns, que fáceis de encontrar. Que é a união dessas duas coisas, né? A evolução física, que já vinha... muito boa, mas a capacidade ali de cognição não tanto, mas agora com essa evolução da IA, você começa a conseguir juntar, de fato, cabeça e corpo. Isso. Né? E sim, você se aproxima desses filmes que a gente viu e que, né, parecia muito distante. A gente não sabe
quando essa superinteligência vai ficar pronta, né? Eu acho que não é esse ano, acho que não é ano que vem, mas também não é daqui a 20 anos, eu acho. É bem mais próximo que isso, né? Sim. Ninguém sabe dizer. Tem os alarmistas que acham que vai ser até 2027, uns falam 2030, mas o fato é que está muito próximo, né? Por uma coisa tão disruptiva. Então, a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que o ponto parece um caminho sem volta, né? Porque as coisas estão acontecendo. E hoje em dia, uma pessoa com um computador, dentro da sua garagem, consegue fazer absurdos, né, de coisas. Exatamente pelo acesso tá tão simplificado. Então, eu realmente... eu tenho essa preocupação pessoal aí e eu temo por um futuro que a gente não consiga controlar. Eu acho que é a discussão mesmo do momento, né? Porque a tecnologia parece que todo mundo já sabe que não é impossível chegar na superinteligência. Acho que isso é um fato, né? Tem trabalho a ser feito, mas parece que todo mundo sabe o caminho, né? E aí agora é a gente entender o que a gente vai fazer com isso, né? Por isso que tem que ter muita gente envolvida, a gente tem que falar muito a respeito. Isso é muito maior do que a Anthropic, do que a OpenAI. Isso... E é muito estrutural, né, Vivi? Porque a gente olha, assim, temas de apodrecimento cerebral, de pessoas que estão terceirizando coisas que não deveriam terceirizar. E aí você fala, essa IA vai se alimentar do quê? De quem? Se a gente não está formando cérebros críticos para que as coisas evoluam. Mas aí um outro ponto, né, indo nessa parte mais engraçada, assim, há muitos anos atrás diziam que anos mais recentes, como o que a gente já passou, não lembro exatamente qual era a referência, a gente ia ter carro voador, a gente ia ter... E a gente vê algumas coisas nas redes sociais. Você tirou a palavra da minha boca, porque eu estava pensando nos carros voadores. A gente já tem tanta coisa e cadê os carros voadores? Então, assim, eu acho que é normal a gente olhar e ficar preocupado, assim, com futuros possíveis, né, que é o nosso tema e aqui, é bom que a gente fique, Sim. porque significa que a gente ainda está olhando com uma visão crítica. Exato. O que está acontecendo e, de fato, a gente consiga fazer dentro do nosso contexto alguma discussão, alguma coisa para que o futuro seja muito bom, né? Com uma superinteligência, coisas que as pessoas estão falando, né? Acho que o próprio Elon Musk já falou sobre isso, que assim, vai ter tanto dinheiro, porque o que vai acontecer? Vai ficar muito barato para as empresas, porque se ela tem todos os processos 100% automatizados, ela não precisa de ter... A gente sabe que um dos maiores custos de uma empresa é com um quadro de pessoas. Exato. Se você diminui o custo da sua empresa a um ponto que é muito baixo, você tem um super lucro, você vai distribuir isso para o mundo, porque as pessoas não vão ter emprego. Então, parece que a gente vai poder viver de férias o tempo todo. A gente pode olhar esse futuro bom também, né? Receber um dinheiro sem ter trabalhado... Pode continuar lendo livro, pode continuar, né, pondo a sua cabeça para funcionar e viajando pelo mundo. Esse é um futuro gostoso de pensar. Pensando por esse lado, realmente, na neurociência a gente aprende, né, Dai, que o cérebro ele tende a pegar as piores experiências, a focar no sofrimento, a focar nas preocupações. E a gente tem que treinar o nosso cérebro para pensar nos futuros bons. Porque realmente é isso que você está falando. Que você está falando. Eu nunca tinha pensado no lado bom. A única coisa que fica vindo na minha cabeça são os possíveis apocalipses que tudo isso vai gerar. Mas é uma coisa de treinamento. Você tem que treinar o seu cérebro para pensar nos lados positivos que tudo isso vai trazer também. Pode trazer, né? O importante tem que olhar isso. O mundo precisa trabalhar com esses futuros possíveis. Não dá para ter só o óculos cor-de-rosa e achar que tudo vai se resolver. Porque se a gente não fizer nada, provavelmente vai ser ruim. Né? Então, assim... Porque a gente não tem controle. Vai tomar o curso que outras pessoas ou outras entidades, outras inteligências queiram que seja tomado. Então, para a gente ter um futuro bom, todo mundo tem que estar empenhado nisso também. Legal.
Eu acho que, assim, de tudo, né, Vivi, desse conteúdo incrível que você contribuiu aqui para a gente construir, acho que a mensagem que fica é nem tanto otimista, nem tanto negativo, né, uma visão negativa ali, pessimista. A gente fica dentro de uma realidade e, ao mesmo tempo, é muito mais momento presente, né? A gente pensa sobre os futuros possíveis que a gente constrói hoje, né? A gente pensa naquilo que a gente aprendeu com o nosso histórico, porque tudo é uma questão de aprendizado. E hoje a gente constrói um repertório que é sempre alimentar o nosso cérebro da melhor maneira possível, para que seja qual for o cenário, né, a gente sempre olhar e esperar o melhor, mas estar preparado para cenários que não sejam tão positivos assim. Uhum. E aí a gente consegue treinar o nosso cérebro num padrão mental de que a gente consegue regular, vamos colocar dessa forma, né? Como se a gente estivesse regulando ali aquilo que eu preciso entender que é um risco, que é um mecanismo de segurança, né, do ser humano, e aquilo que eu vou continuar explorando, coisas que eu vou fazer diferente ali, justamente para testar cenários, para construir também os nossos posicionamentos, seja como indivíduo ou até como corporação também, os dois em conjunto ali, né? Então, acho que a mensagem que fica é: a gente precisa se manter estudando o tempo todo e desenvolvendo o nosso cérebro o tempo todo, porque esse tem que ser o item mais caro que a gente porta, né? Isso. Em termos de investimento, de nutrição. E aí, quando a gente fala de nutrição, a gente fala não só daquilo que a gente consome de conteúdo, mas com quem a gente se relaciona. Que tipo de pensamento a gente está nutrindo? No que a gente está trabalhando? O que aquele propósito também contribui para que a gente se torne um ser humano melhor? Eu acho que é um conjunto muito multifatorial nesse desenvolvimento, né, Vivi? Sim. Olha, é uma big estratégia. Eu vejo o nosso trabalho daqui para frente é uma transformação que não tem mais fim. Ela não tem começo, meio e fim. Né? Você vai ter que estar o tempo todo entendendo o externo e vendo como é que você se movimenta o mais rápido possível internamente também. Uhum. Né? Resolvendo problema, resolvendo questões culturais, resolvendo problemas de processo. Então, eu acho que vão ser anos, a gente já está vivendo isso, intensos, né? E a gente vai precisar ter uma boa estratégia para trabalhar com isso tudo. A gente está caminhando para o fim, só que a gente gostaria de ir para o quadro Mitos de Balcão, ou mais conhecidos também como neuromitos, né? Muito bom. Vamos ver se funciona legal e aí a gente pode transformar num quadro fixo. Exatamente. Bom. Então, Vivi, vamos lá. Tecnologia resolve tudo? Mito ou verdade? Mito. Tecnologia não resolve tudo, né? Tecnologia é ferramenta. Pessoas resolvem tudo com boas ferramentas. Adorei. Amei. E aí, mais uma pergunta. Quem não é técnico não consegue discutir tecnologia? Também mito. Consegue, basta querer, né? Obviamente que vai ter que estudar um pouco, vai ter que, né, abrir ali a mente para alguns conceitos novos. Mas eu diria que todos têm que, né? A gente já falou um pouquinho disso sobre negócio e tecnologia juntos. Parte por aí, né? Negócio tem que entender um pouco de tecnologia e a gente de tecnologia tem que entender negócio cada vez mais. Perfeito. Então, para mim é um mito. A inteligência artificial vai acabar com todos os empregos? Eu espero que seja um mito. Acho difícil acabar com todos os empregos. Sei lá, quando a gente chega e se chega num ponto desse, né? Na minha opinião e no meu grande desejo é que isso seja um mito. Que a gente descubra novas formas de trabalhar com ela, né? E ressignifique aí algumas profissões. Tem mais uma. Você tem que ser bom em exatas para trabalhar com tecnologia? Mito ou verdade? Olha, agora você me pegou. É resposta de advogado. Essa é aquela famosa depende, né? E eu vou usar o depende. Eu, quando fiz minha faculdade, eu sempre me questionei, mas para que eu preciso fazer cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3? Nunca usei isso, de fato, no meu trabalho, mas o que eu usei?
O raciocínio lógico que eu desenvolvi fazendo essas matérias. Raciocínio lógico, para quem trabalha com engenharia de software, é uma coisa que eu acho bastante importante. Você escreve sistemas, códigos mais simples, com uma lógica mais, digamos assim, mais próxima de uma realidade. Então, isso para mim é a parte do verdade. Mas a gente vê também muitas faculdades, na minha época só tinha ciência da computação e eu não tinha como escolher não fazer todas essas matérias. Uhum. Hoje em dia, eu tenho diversos tipos de cursos relacionados à tecnologia. Uhum. Então, tem alguns que não têm nenhuma dessas matérias. E eu já tive pessoas no meu time que nunca fizeram nenhuma dessas matérias e são excelentes. Vem com uma bagagem também mais de análise. Talvez substituir, então, o exatas de fato, mas pelo raciocínio lógico e pela cadeia de raciocínio, né? Eu acho que é importante. Que também, hoje em dia, está sendo prejudicado pela facilidade da IA, né? Assim, né? Você vai entregar para a IA e escrever seu código. E você tem que ter senso crítico para entender o que a IA está fazendo ou não. E aí o raciocínio lógico ajuda muito, né? E isso você consegue através, realmente, de disciplinas ali de exatas. Ajuda muito nesse caso, né? Mas, gente, tem muita gente boa que fez os mais diversos cursos, né? Isso não é, de fato, uma coisa que limita. Perfeito. E eu vou colocar um ponto, Vivi, queria que você validasse se também faz sentido sob a sua ótica, né? Sobre a questão de discutir tecnologia. Eu acredito que todas as pessoas precisam estudar sobre tecnologia, entender sobre tecnologia, porque ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Mas um conselho que eu sempre dou para as startups, que não tem uma pessoa que tem um vasto conhecimento também técnico em tecnologia, e a empresa acaba tendo essa estrutura dentro de casa, eu falo, gente, se vocês vão usar a inteligência artificial, vão para um campo que vocês não têm esse conhecimento técnico, e você não pode ter a pessoa head de tecnologia, tem um advisor de tecnologia para te apoiar no processo, porque nessa insegurança aí de, a gente vai mudar a estrutura, eu comentei com uma empresa, né, com um parceiro de empreendedorismo, eu falei, olha, faça um processo com um advisor de tecnologia para você entender se você está indo para o caminho certo, porque existem algumas coisas que você precisa validar, do ponto de vista de segurança, enfim, a própria arquitetura, se isso comporta ou não, qual é o melhor caminho, vai ter algum custo que talvez você não está prevendo, porque você não é exatamente do dia a dia, enfim, e a gente já viu empresas seguirem por um caminho mais arrojado sem advisor, e depois terem seus dados sequestrados, ataque hacker, que eu acho que eles estão se utilizando disso também, porque sabem que muita gente está se aventurando. Faz sentido esse conselho? Busque um advisor? Faz muito sentido. Eu acho que é essencial. E hoje em dia já estão aparecendo muitas opções. Por exemplo, conheço empresas que fornecem uma plataforma em que já resolve todos esses problemas de segurança, de custo, inclusive, que conseguem otimizar custo ali no uso de IA, que a empresa pode só desenvolver em cima dessa plataforma. Aí ela tem liberdade de desenvolver os seus agentes ou o que quer que ela queira desenvolver, mas em cima de uma plataforma que já resolveu esses problemas para eles, né? Já que eles não têm um time de tecnologia. Então, eu acho que é uma coisa que um advisor, um consultor consegue ajudar, consegue recomendar. E eu acho que é um caminho bastante bom para você começar sem correr grandes riscos, né? Maravilhoso. Perfeito. A gente pode... Então, acho que é um brinde ao insight. Tem algo, Vivi, que você gostaria de deixar para quem está ouvindo, para quem está acompanhando? Assim, a gente fez até um resumo, né, de tudo que a gente trocou aqui, mas... O que você gostaria de deixar para quem está ouvindo? Eu acho que um pouquinho do que eu falei aqui, de que eu acho que todo mundo vai viver daqui para frente transformação o tempo todo, mudança o tempo todo. E a gente precisa estar consciente disso e criar os mecanismos para ter
a segurança para operar a mudança, ou seja, aquele caminho em que a gente tira o medo, a gente tira a insegurança, ao mesmo tempo que ter agilidade de mudar o que de fato vem mudando, que são processos, sistemas. Eu acho que tem que olhar essas duas vertentes e não só uma. Perfeito. Porque senão vai ser retrabalho, né? Vai perder talento. Talento está cada dia mais difícil da gente achar, né? Então, eu diria que tomar essa consciência de que isso não vai passar em 2027, eu acho que é muito importante. E se preparar para isso. Por que você diria que talento está mais difícil de achar? O que você acha que está contribuindo para isso? Olha, a própria inteligência artificial. E a gente volta. A própria inteligência artificial, né? Porque a gente não está resolvendo isso, a gente não está resolvendo isso direito, né? Então, você pega um analista júnior recém-formado, se ele trabalhar só com IA para escrever o código para ele não vai ter massa crítica para entender se aquilo ali está bom, se aquilo ali está ruim. E aí você começa a perceber, à medida que esse talento vai... um analista sênior que começou a carreira dele assim, não tem o mesmo nível de visão sistêmica, a mesma experiência, a mesma massa crítica para dizer o que uma coisa está boa ou está ruim. E aí as pessoas que conseguem fazer isso vão ficando cada vez mais importantes. E mais escassas. Perfeito. Bom, a gente combina, né? Parece que a gente combina. Mas encerrando o nosso dia incrível aqui com você, Vivi, muito obrigada pela sua presença e participação. Vocês, gente. Eu vou deixar um brinde ao Insight adicional aqui, que é um agradecimento à Confraria do Empreendedor e ao iTech, que são os nossos mantenedores, que cederam o espaço aqui, que contribuem para que esse podcast aconteça. E, adicionalmente, gente, a vida em comunidade compensa. Então, você que é empreendedor, empreendedora, vocês não precisam viver sozinhos. Faça parte de uma comunidade que vai te acolher e que vai te ajudar. Seja quando você precisa de um talento e você precisa abrir uma vaga, precisa pedir recomendações, precisa discutir sobre tecnologia com pessoas que já fizeram coisas incríveis e fazem parte da comunidade. Então, a vida em comunidade compensa. E muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada, Mel, Vivi, novamente. Obrigada a Sempre vocês. vai ter um espaço no nosso boteco. Então, será bem-vinda outras vezes também, porque eu tenho certeza que conteúdo não vai faltar. Não falta. Perfeito. Obrigada, gente. Foi um prazer, meu primeiro. Inauguramos, então. Inauguramos. Vamos brindar a inauguração aqui. Maravilhoso. Espero que todo mundo goste e vamos aqui, porque eu acho que o Neurociência de Boteco vai ter uma vida longa. Amém. Amém. Com muita informação e conhecimento, né? Que parece que é o que a gente mais precisa agora. Exatamente. Perfeito.